Irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A revista que estamos tratando esse trimestre, o terceiro trimestre de 2020, tem por título Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. E a lição de hoje, lição de número 5, destinada ao dia 12 de agosto de 2020, tem por título Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. Essa lição, irmãos, ela tem um texto áureo que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 24, que diz assim: Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Para que possamos entender as aplicações que a revista nos trouxe no dia de hoje, precisamos ir até alguns versículos selecionados nesse mesmo capítulo 17, que diz assim, verso 32, E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Verso 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, o Senhor seja contigo. Verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 51 diz assim, Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Além desses versículos, recomendo você que que leia todo o capítulo 17 para entender um pouco mais sobre o que ocorreu naquele momento. É importante que você saiba e lembre, melhor dizendo, que o rei naquela época, o rei de Israel naquela época, era o primeiro rei Saul, certo? E o exército que está sendo enfrentado era o exército filisteu. Esse exército não era a primeira vez, nem a segunda que ele estava enfrentando o povo de Israel. A história antiga, esse exército está naquela região de Canaã muito antes até do que o povo de Israel. Houve desavenças, contendas naquela época de Isaac, onde os filisteus enterraram os postos que o seu pai tinha deixado. E também o próprio rei Saul tinha entrado em embate com esse exército e vencido esse exército. Você vai ver a narrativa no capítulo 14 desse mesmo livro, 1 Samuel. E também vemos um pouco antes disso, entre Isaac e Saul, vimos também que teve um embate na época do juiz Sansão. Tendo visto isso, precisamos entender a magnitude desse ser gigante, desse Golias, que era o campeão do exército filisteu. O Golias, ele tinha por volta de 2,83 m, mais ou menos. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo, o que dá mais ou menos isso. E para vocês terem ideia, ele não era só grande, ele também era muito forte. Só a sua couraça de bronze que ele colocava sobre o corpo pesava em torno de 57 quilos, e a sua lança pesava mais 6 quilos, fora escudo, fora o elmo, ou seja, o capacete na sua cabeça, e outras vestimentas. Então o gigante realmente era forte. E Davi, naquela época, não era rei, ele tinha sido ungido pelo profeta, mas ele não era rei, ele não tinha nem 20 anos, porque 20 anos era a idade que os homens de Israel eram alistados do exército. Então, como Davi não estava no exército, naquela época, ele tinha ficado com seu pai cuidando das ovelhas, enquanto 3 de seus irmãos foram à batalha, ele provavelmente não tinha nem 20 anos, era um jovem, E naquele momento, o povo filisteu foi para cima do povo de Israel outra vez, e o povo de Israel, vendo aquele exército e o campeão deles, então o povo temeu. E agora veremos algumas aplicações que a lição nos traz sobre algumas narrativas particulares desse capítulo 17. É importante lembrar
queridos, que da mesma forma que ocorreu com Davi naquele momento, momento de crise, o povo de Israel estava em crise, o gigante estava fazendo piadas, o povo filisteu fazia piadas sobre o exército de Israel, o povo estava envergonhado, o povo estava temeroso, era crise naquele momento. E como todos nós passamos, como passou Davi, não só aquela vez, mas em outros momentos, nós passamos por crises. Nós sempre estamos enfrentando os nossos gigantes. E não foi diferente naquela época. E agora não temos um gigante, uma pessoa, mas temos coisas grandes diante de nós, desafios grandiosos, que muitas vezes podem nos fazer temer e tremer diante deles. Mas é importante saber que Deus usa esses gigantes, ou seja, usa situações adversas, crises que estejam acontecendo, seja financeira, seja de saúde, para lapidar os seus servos. É essa a primeira lição que devemos tirar. Da mesma forma que Deus usou o urso, usou o leão para lapidar Davi, preparar para essa situação, Deus usa as situações que porventura esteja passando o seu povo para lapidá-los para coisas no futuro que só Ele conhece. É importante, contudo, que você conheça o Deus que você serve. Não adianta nós, somente no momento da tribulação, no momento da adversidade, nós clamarmos a Deus, porque nós não temos não teremos experiências com Ele, não estaremos então fortificados nele para poder termos força para clamar, para poder acreditar no livramento que Ele vai nos dar. Da mesma forma foi isso na vida de Davi. Davi reconhecia, você vê lá no capítulo 17, toda vez que Davi fala de uma vitória que ele teve, ele atribui a Deus. Deus me livrou do urso, Deus me deu vitória sobre o leão, para cuidar das ovelhas do meu pai. E Deus vai me dar vitória também sobre esse filisteu. Davi tinha experiências com Deus. Deus forjou Davi através das experiências que ele teve. Ninguém ousava enfrentar aquele gigante, mas Davi se dispôs, pois confiava no Deus que ele servia. É isso que é importante. O povo olhava para o gigante, mas Davi olhava para o seu Deus, porque ele tinha experiência com ele. Então, nesse primeiro ponto da revista, é preciso lembrar. Não adianta somente pensar que no momento da crise eu vou ter ali lembrar de Deus, porque se eu não estou andando com Deus nos momentos comuns da minha vida, pouco provável que eu terei força e terei estrutura para entender e para poder perceber os livramentos que ele vai me dar no meio da crise. Então, se você por acaso não esteja andando em crise agora, busque a Deus esse tempo de alegria, de bonança, de tranquilidade, porque se um dia a crise vir sobre a sua vida, e ela vem na vida de todas as pessoas, você vai ter munição, você vai ter lastro, você vai ter raízes em Deus para suportar as adversidades. E por acaso você que chegou à crise agora e não teve essa oportunidade, não aproveitou as oportunidades que foram te dadas para poder buscar a Deus, nunca é tarde. Você está vivo e você está me escutando hoje, está conversando, e nós estamos tendo essa possibilidade aqui. Então é um momento, é uma oportunidade que Deus te dá para buscar Ele. Talvez você esteja buscando saídas em outras coisas, em homens, em dinheiro, em qualquer outra situação, mas talvez, e muito provável, a saída que você precisa está em Deus. E isso que você precisa entender. Só que o ponto Davi, ele sabia que Deus era. Ele sabia, tendo conhecimento, né? Ele sabia quem Deus era. Ele tinha armas frágeis. Ele tinha armas frágeis. Mas também tinha experiências com Deus poderoso. E por isso a importância de conhecer o seu Deus. Ele já conhecia Ele, então agora podia confiar no poder de Deus. Ele tinha experimentado, como falei para vocês, a ajuda de Deus sobre urso e sobre leão. Deus o estava forjando. Ele prometeu e protegeu, ele protegeu, melhor dizendo, o exército, as ovelhas do seu pai, com a força de Deus no oculto. E agora, diante de todo o povo de Israel, Davi
confiando em Deus, no poder do Deus que ele servia, iria proteger o rebanho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Foi tanto que na galeria dos heróis da fé, que você vai ver lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver que é citado Davi, que Davi, com fé em Deus, colocou exércitos inimigos para correr. Que coisa linda e maravilhosa. E assim também pode ser na tua vida. É importante lembrar, meus queridos, que o Deus que nós servimos, ele não decepciona aqueles que confiam nele. Ele nunca decepciona. O rei Saul, querendo ajudar Davi, ele queria emprestar a ferramenta, emprestar a sua armadura para Davi. Contudo, Davi recusou, porque Davi não tinha experiência com a armadura, em andar, em vestir uma armadura. Por mais que fosse poderosa, por mais que fosse proteger o seu corpo, ele não tinha experiência com aquilo. O que ele tinha experiência é o que Deus tinha dado para ele. E era isso que ele tinha, que ele iria usar. A armadura que o Saul ia dar para o Davi, emprestar para o Davi, ia reduzir sua velocidade, era muito pesada, ele não sabia. Mas a experiência que ele tinha tido com Deus, no mato, lutando contra leões, contra ursos, isso seria muito útil. Então, Davi acreditou e confiou naquilo que Deus tinha colocado na sua vida, naquilo que Deus tinha forjado através na história de Deus com ele. E Davi confiou em Deus, e Deus não o decepcionou. Confiando, amigos, amados irmãos, confiar em Deus, ele nos leva a não nos paralisar diante das adversidades. Muitas vezes é certo que diante das adversidades nós temos o medo, e o medo nos paralisa. O povo de Israel, ele se paralisou assim como muitos fazem hoje. Muitos, quando chega crise, quando chega doença, quando chega adversidade, paralisa-se. Não tem atitude, eles pensam que agora não posso fazer mais nada porque eu estou perdido. Pense muito. Talvez você tenha pensado assim. Mas lembre-se, você tem um Deus poderoso que vela, que trabalha para aqueles que nele confiam. É isso que você precisa trazer à sua memória. Trazer à sua memória coisa que te traga esperança. A esperança de você ter um Deus poderoso e vivo que trabalha pelo seu povo. O medo, meus queridos, o medo destrói sonhos. Não sei se vocês já ouviram a frase: foi por medo de errar que eu errei. O medo impede muitas vezes que nós demos o nosso melhor. Ele nos deixa muito cautelosos, deixa muito encolhidos, não nos permite que nós façamos ali o que nosso potencial permite, o que Deus nos forjou para fazer. O medo, quantas pessoas perderam grandes oportunidades, perderam grandes chances na sua vida, por medo de falhar, por medo de encarar aquele novo desafio. Quantas pessoas já ficaram depois angustiadas e lembrar: grande oportunidade eu tive, mas hesitei, e a oportunidade passou, e agora não está mais. É importante se mover. Davi, ele foi enviado pelo seu pai para levar mantimento aos seus irmãos, para ver o estado dos seus irmãos, se seus irmãos estavam bem, para levar também um pouco de queijo para o capitão dos 1000 soldados. O destino dele ali, ele foi enviado para uma coisa, mas ele viu diante de tudo aquilo, naquele momento que ele chegou, o alvoroço do povo de Israel, onde se precisava de um homem corajoso, porque o povo de Israel estava sendo desafiado pelo Golias. Então Golias falou: me mande um homem de vocês que lute comigo, porque se vocês me vencerem, eu serei servo de vocês, mas se eu vencer, vocês me servirão. Davi não aguentou,
Davi não gostou de ouvir aquele desafio, aquele desaforo que estava sendo dito ao povo do Deus de Israel. Então Davi viu, onde todos viram crise, onde todos viram dificuldade, Davi viu uma oportunidade. Contudo, meu querido, mesmo quando surgem oportunidades, mesmo quando a coragem vem no nosso coração, porque tivemos experiências com Deus que nos permite ser isso, nos permite ousar, o inimigo não vai ficar contente. Toda vez que uma pessoa se levanta, que alguém se levanta para tomar uma atitude libertadora, uma atitude de coragem, uma atitude que glorificará a Deus através da sua vida, o inimigo não vai ficar contente. E o inimigo usa pessoas. Muitas pessoas estão se perguntando hoje, estão conversando, muitas discussões se levantam, o que fazer? O que temos feito diante da crise? Alguns têm pensado até em se matar. Outros perguntam se você está preparado e como se preparou para a crise. Alguns até chegam bons e dizer, tenha fé. Mas a boa parte, ou uma parte considerável, chega a querendo talvez se desestimular. E 3 motivos ocorrem para a pessoa querer desestimular. Um caso que podemos ver ali é o irmão mais velho de Davi, Eliabe, quando Davi chega lá perguntando ao povo o que estava acontecendo, querendo entender a situação antes de tomar sua atitude. Eliabe fala assim, o que você tem com isso? O que você está fazendo aqui? Isso é muito presunçoso. O que você quer fazer aqui? Eu conheço você. Querendo parar Davi. Mas lembra, Eliabe estava lá para lutar. Davi não estava para lutar. Mas Eliabe ele não teve coragem de se colocar à disposição para enfrentar o gigante. Então vemos aí o primeiro tipo de pessoa. A primeira pessoa que tem medo de ir e não quer que você tenha coragem. Porque a sua coragem vai envergonhá-la. Porque ela vai ficar para trás se você tiver coragem. É o tipo de Eliabe, irmão de Davi. É preciso entender. Toda vez que nós nos levantamos, vai existir alguém para ir contra a gente. Davi teve a melhor atitude. Quando esse irmão Eliabe veio e falar com ele, não, você não pode, você não está aqui, você tem outros objetivos. Ele teve a melhor atitude, ele não parou para discutir com o irmão, não. A Bíblia diz que Davi se desviou do irmão. Como se dissesse, não vou ouvir você. Você está querendo me colocar para trás, você está querendo me paralisar, você está querendo que eu tenha medo que você tem, mas eu não tenho medo que você tem. Ele nem discutiu, a atitude dele foi um silêncio que poderia ser enchido com várias e várias frases, mas ele foi embora, ele desviou. Ele não ficou ouvindo essas coisas que não valiam a pena. Essas coisas que o queriam fazer paralisar. E daí, Davi nos deu uma lição muito importante. Ele se desviou do seu irmão que queria deixar ele para trás e continuou falando com pessoas que realmente valiam a pena. Davi continuou perguntando a pessoas, ele deu uma resposta de atitude de homem que confia em Deus. Ele disse assim, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E essa notícia e esse discurso de coragem de Davi chegou até o rei. A notícia de coragem e de disponibilidade. Não foi só de coragem, ele tinha coragem e se disponibilizou. Chegou até o rei. Então, a história de Davi teria um rumo completamente diferente. Nesse momento, Davi nos ensinou uma lição de foco. Na batalha, é preciso ter foco. Não perca o seu foco. Não perca o objetivo para o qual você está ali. O objetivo que surgiu no seu coração, que Deus colocou no seu coração. Todas as vezes que vamos tomar uma atitude de coragem, uma atitude de desbravamento, pessoas vão surgir, coisas para nos distrair vão surgir. É importante que eu tenha essa mente, que você tenha essa mente na sua mente. Eu preciso fazer.
Eu preciso fazer aquilo que é necessário. Não importa o que as pessoas estejam dizendo. E assim foi na vida de Davi. Então, na realidade, irmãos, na meio das batalhas, precisamos evitar informações, sugestões, conversas desnecessárias, conversas que, sabe aquelas conversas que você está no seu foco, você precisa fazer aquilo que é necessário ser feito, e vem pessoas com murmurinhos, não vai dar certo, você não pode, você é pequeno demais, quantas vezes você já ouviu isso quando você teve os grandes desafios da sua vida? É importante focar naquilo que é necessário, é importante fechar os ouvidos para essas pessoas. E é difícil, irmãos, não é fácil. Porque, como eu disse a vocês, existem três tipos de pessoas, em resumo, que vão tentar nos fazer parar com discursos. Uma é aquela altamente declarada, do Eliabe. Não, eu não tenho coragem, você também não pode ter, não. Porque se você tiver coragem, eu vou me envergonhar, você vai me vencer, você vai ser melhor que eu. E tem também, irmãos, que é o mais perigoso, que nós devemos ter uma atenção e saber filtrar, é aquele como o discurso de Saul. Quando Davi chegou a Saul, você vai ver lá no capítulo 17, primeiramente, Saul não foi logo dando a armadura a Davi, não. Saul falou assim, Davi, você é muito jovem. Não, você não pode ir porque você é muito jovem. E Davi teve uma atitude de coragem, que Deus tinha livrado ele do urso, falou para Saul, Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão, e vai me livrar também desse filisteu. Mas lembra, Saul primeiramente desestimulou. Se o foco de Davi fosse um pouco abalado, se a vontade dele, a coragem, a confiança dele em Deus não fosse tão forte, ele teria voltado. Porque Saul não falou por mal, Saul queria proteger. Então tem é a segunda pessoa. Aquele que teme e acha que você deve temer também, porque ele quer te proteger. A questão toda essa pessoa é má? Não é má, mas ela está impedindo você chegar ao seu foco. É preciso você entender. Por isso que é importante ler a palavra, é importante manter uma vida de oração, é importante se conhecer, principalmente conhecer a Deus, para ter certeza que o caminho que você está trilhando é aquele que é o certo. Porque sempre pessoas vão te aparecer para te dizer que você não deve ir aonde você quer, onde você está indo, principalmente quando você está desbravando lugares, indo aonde ninguém ou poucas pessoas tiveram coragem de ir. Muitas pessoas vão se levantar e dizer, você não deve não, é perigoso demais. E daí vemos agora a terceira pessoa, que é o seu próprio inimigo. É quando você chega lá na zona de batalha, num lugar que está mais próximo de alcançar a sua vitória, aquilo que Deus colocou no seu coração, e você creu em Deus e seguiu a voz de Deus, o seu inimigo. E no caso de Davi, o próprio Golias, quando Davi chegou, olhou pro Davi com aquelas pedras na mão, e falou assim, eu sou um cachorro para que você venha com pedras e pau? E desdenhou de Davi, era pequeno, e amaldiçoou Davi. A primeira coisa, lembre-se, a primeira coisa que o inimigo vai fazer, que o seu inimigo vai fazer, é mexer na sua mente, antes de atacar fisicamente. Golias não tinha tentado deferir nenhum golpe contra Davi ainda, mas ele começou a atacar a sua mente. E se nesse momento Davi se deixa atacar por essas palavras, alcançar por essas palavras, ele podia desistir e sair correndo. Nossa, eu sou louco, olha o tamanho desse cara. Mas ele não se abalou pela imagem do gigante, muito menos pelo que o gigante disse. Ele tinha confiança fitada em Deus. Os olhos os olhos de Davi estavam em Deus, não estavam no gigante, muito menos os ouvidos dele. Ele não quis prestar atenção no que o inimigo disse, o que o inimigo achava. O importante é que Deus tinha falado para ele, e a convicção que ele tinha no seu coração. E é o convite que essa lição, que eu faço a você, que faça a todos nós, vamos focar naquilo que é necessário. Então, vamos prestar atenção nessas pessoas. Primeiro, aquelas que não querem deixar você tentar, porque simplesmente, se você tentar, vai dizer que teve uma vitória sobre elas. Segundo, aquelas pessoas que não querem deixar você tentar, não porque é contra você, mas porque gostam de você, querem te proteger demais, não querem deixar você sair do seu ninho. Tome cuidado. E tem a terceira pessoa, diante dos seus próprios inimigos. Os seus inimigos vão mexer na sua mente. Então proteja a sua mente. Tenha na sua mente a fé, a confiança em Deus. Se revista da armadura de Deus. Guarde a sua mente nele. E isso é muito importante para você conseguir os seus objetivos. E por fim, meus queridos, para nós vencermos os gigantes, para nós
vencermos as nossas dificuldades, nós precisamos focar, mais uma vez, focar em Deus, não nas dificuldades. Muitas pessoas, e isso também, você vai ver que as grandes vitórias da sua vida vão depender somente da sua fé em Deus, de quem você quer glorificar e quem está perto de você. É importante você cultivar perto de você pessoas que te animem, pessoas que te ajudem a ter coragem de encarar os desafios do dia a dia, pessoas que te ajudem a ir adiante, a ir para frente. O povo de Israel estava todo atemorizado. Davi, naquele momento, chegou com a coragem, confiança em Deus, foi lá, lutou com Golias, matou Golias, certo? E então trouxe a cabeça. Nesse momento que ele trouxe a cabeça, o povo se animou, os inimigos viram e fugiram. Então, meu querido, mantenha perto de pessoas que têm coragem, pessoas que têm fé em Deus, pessoas que têm vida estruturada em Deus, porque no momento das suas dificuldades, elas vão dizer assim, anima-te, tem bom ânimo, você tem um Deus que pode te ajudar, um Deus que peleja por ti. Não desista, não desista da sua vida, não desista da sua história, não desista das promessas que Deus tem para você. Siga em frente. É importante ter essas pessoas do seu lado. É importante também, não só colher das pessoas, ser também uma pessoa dessa, que uma hora você ajuda, outra hora você é ajudado. É importante porque o que acontece? Muitas vezes nós nos contentamos em ser ajudados, estamos em dificuldade, em crise, alguém vem, nos anima, nos dá uma força, nós nos levantamos. E quando nós nos levantamos, nós somos egoístas. Nós somos egoístas ao ponto de que vê uma pessoa caída, não lembramos da história e do que foi falado para a gente se levantar, nós simplesmente seguimos nosso caminho. Nós deixamos o que está caído quieto e seguimos nosso caminho porque não lembramos a história de que alguém nos levantou. Lembre-se que você é levantado para levantar. Esse é o grande ponto, esse é o grande segredo das pessoas que não só confiam em Deus, na sua força, mas se deixam ser modificadas por Deus, porque são pessoas que se importam com outras pessoas. Isso é muito importante. E é lembrar, amados, que a coragem, ela não é irresponsável. É lembrar que o Davi tinha consciência da realidade. Davi ele tinha fé em Deus, um Deus de Israel, que livrara ele do leão e do urso. Mas Davi, ele não foi ao gigante de mãos vazias. Ele usou as ferramentas que Deus deu oportunidade para ele usar. Ele recusou a armadura, porque ele não tinha experiência com a armadura, certo? Mas ele pegou as pedras, porque ele tinha experiências com as pedras, com a funda. Então, queridos, a armadura, a experiência de outros, nem sempre vai servir para você. A maioria das vezes não vai servir para você. Cada um tem a sua história com Deus. Mas uma coisa que é em comum, que devemos imitar daqueles que têm, é da fé. A fé em Deus, ela é uma ferramenta que deve ser imitada, que deve ser perseguida, deve ser buscada, deve ser admirada, porque ela é a confiança plena em Deus. Mas, às vezes, para o José deu certo ele tomar tal atitude. Para você não, porque você é outra pessoa e o seu caso é um outro completamente diferente. São outras variáveis. Então, muitas vezes, porque nós erramos, muitas vezes porque nós nos animamos, porque queremos fazer o que as pessoas estão fazendo. Queremos trilhar pelos caminhos que outras pessoas trilharam. E, meus queridos, Deus tem coisa nova para cada um de nós, tem o nosso caminho específico para cada um de nós. Não queira, por usurpação, ter o caminho do outro, nem chegar onde o outro chegou. Deus tem um lugar para você. E muitas vezes, o que acontece é que, às vezes, o lugar que Deus tem para nós é maior do que aquele que nós estamos olhando a vida do outro. Então, cada um tem a sua história. Nem todos são para nascer, não todos serão os pastores, nem todos serão os pregadores, nem todos serão levitas, mas cada um tem o seu ministério e tem o seu chamado. Eu não preciso ser porque o outro é. Eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja. E isso é importante deixar destacado na minha mente. Porque se eu corro um caminho que não é para eu correr, por mais que eu corra, por mais que eu lute, e por mais avançado que eu vá, eu estou no caminho errado, porque é o meu caminho. Muitas vezes o caminho que eu estou trilhando achando que é o meu, porque eu vi outras pessoas trilharem,
é um caminho que está me deixando distante daquele que Deus criou, tem para mim. E esse o que Deus criou para mim, tem projetado para mim, é o meu caminho que vai trazer feliz, vai me fazer ter paz, vai me fazer estar mais próximo de Deus. Então, mais uma lição: não tenha usurpação seu, que os outros sejam, mas busque em Deus, para que Deus revele a você o que você precisa ser para a glória dele. E é importante lembrar que Davi venceu porque ele confiou em Deus. O exército de Israel, apesar de tudo que Deus tinha feito na vida de Israel, guardado no meio do deserto, aberto mais de uma vez, rios e mares para o povo passar, e o povo ainda, e tantas vitórias tinha dado através de tantos reis, e o povo ainda parece que esquecia. Tinha um Deus tão grandioso e só conseguia ver um gigante de 3,5 metros. O que era o gigante diante do mar que se abriu e consumiu também, deixou o povo passar de terra seca e consumiu o exército do Egito? O que era aquilo diante do frio do deserto que era aquecido através da coluna de fogo, ou do sol que era amenizado pela nuvem? O que era aquilo diante do maná? O que é essa dificuldade que você está passando diante de tudo que Deus te fez na tua vida? Tantas promessas cumpridas, tantos livramentos dados, e você agora pensa que o Deus está dormindo. Não, Deus está vivo. Da mesma forma que Deus está vivo na época que Deus atravessou, permitiu que o povo atravessasse o Mar Vermelho, fugindo do Egito, saindo do Egito, Deus está vivo no meio dessa batalha, e Deus está vivo na batalha que nós estamos vivendo hoje. A questão é: será que existem homens com fé nele? De fato, Deus trouxe essa palavra para essa revista, essa lição, para reavivar e nos relembrar que ele é vivo e que ele só está esperando pessoas que confiem nele, para que ele possa se mover em prol do seu corpo, que ele trabalha em favor daqueles que nele confiam, daqueles que nele esperam. E é preciso lembrar, queridos, que Davi ele teve fé em Deus, ele foi trabalhado por Deus, ele foi forjado por Deus, mas Davi teve atitude. Esse é o grande ponto, é um dos pontos. Não importa, meu querido, se eu tiver fé, não importa, meu querido, se Deus me forjou, mas eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. É necessário se levantar e ir à luta. É necessário não se paralisar. Deixei aqui, Davi não se paralisou. Deus havia preparado para aquilo. E ele confiava em Deus. Ele se moveu, aproveitou a oportunidade. Na crise, enquanto muitos caem pelo medo, outros podem crescer pela atitude de olhar o horizonte e partir para a batalha. Saber que mesmo em crise, Deus, o nosso Deus, o seu Deus, está vivo. Deus está buscando alguém para usar, para o louvor da sua glória. E nós podemos dizer, eu peço que você veja nessa e tantas outras batalhas vencidas por Davi e outros servos de Deus, que o segredo é lutar confiando em Deus, lutar no nome. Lembra que Davi falou? Você vem com pedras, com lança, com espada, vem com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O segredo da vitória de Davi, de tantos homens de Deus, homens que estão na Bíblia, homens também que ao longo da história não foram citados na Bíblia, mas você consegue ver em livros, pessoas que estão do seu lado, que você conhece. O segredo da vitória de servos de Deus é lutar em nome de Deus, para a glória do nome de Deus. Muitas vezes nós não temos sucesso porque lutamos pela nossa própria glória, mas quando nós confiamos em Deus, confiamos na história que Deus tem conosco, porque você não surgiu agora, você não surgiu junto com a crise surgiu agora, mas você estava aí, vivendo e caminhando, a sua história sendo escrita e vivida, você ao lado de Deus. Deus te forjou para isso. É importante que você lembre
que é preciso que em todas as batalhas que nós entremos em nome de Deus, e entremos para a glória de Deus. E assim seremos bem-sucedidos. E assim seremos vitoriosos. Porque o fim de todo ser humano, o fim da minha vida e da tua vida, e o propósito, quando eu digo fim, eu me referência ao propósito, para que nós somos criados, é glorificar o nome dele. Lembre-se disso. Quando as crises se abaterem, quando as dificuldades surgirem, entre na batalha. Não fique parado, não se deixe paralisar pelo medo. Creia no Deus que você serve, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado através da sua vida e na tua vida. E assim a vitória vai vir. Todas as batalhas que começam assim, elas findam em vitórias, porque elas são batalhadas, não para vã cobiça humana, mas pela glória do Deus que nos enviou, que nos guarda nessa terra e que voltará para nos buscar. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus Cristo.